Fala, meus amigos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor possa estar te visitando e que a mensagem que eu tenho aqui para você hoje venha edificar a tua vida. Você já passou por algum momento que você entrou numa residência, numa casa, num local, num trabalho, que você sentiu um peso tão grande, que esse peso te causou um medo, que te deu calafrio no teu corpo todo? Eu tenho uma mensagem para você. Que essa mensagem ela venha edificar a tua vida e te ensinar algo especial da parte de Deus. Antes da gente iniciar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, coloca lá em todas, para que todas as vezes que o YouTube for compartilhar um vídeo meu, ele venha na tua notificação e você receba essa palavra, seja a primeira pessoa a receber essa mensagem, essa oração, em nome de Jesus. Diz assim em Salmos, capítulo 23, versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É muito interessante a gente entender um pouquinho dessa palavra, frase por frase, vírgula por vírgula, porque isso nos ensina que diversas vezes, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, o que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte é um determinado lugar, uma determinada passagem no qual a sombra da morte, ou seja, não a morte em si, mas aquele aviso da morte, aquela presença de algo que está falando sobre a morte, ou seja, palavras, ou seja, medos, ou seja, escuridão, temores, tudo aquilo que venha avisar sobre a morte, ele vem estar no local onde você está passando. É interessante que a palavra diz, ainda que eu andasse. Andar significa caminho, andar significa passagem. Então, a primeira coisa que devemos saber, que quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, é um lugar de passagem, e que isso, quanto mais você caminha na direção do pastor, mais você está para sair da sombra da morte, amém? Então é necessário a gente entender o que fazer, Mateus, quando eu entro num local e eu sinto que esse local é pesado, ou seja, eu trabalho no local que esse local é pesado. É importante a gente entender que por mais que você esteja no vale da sombra da morte, no lugar onde a morte ela tem gritado e tem se mostrado na tua vida, você não pode se deixar levar, porque aqui está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, ou seja, nenhum mal você tem que temer, porque o Senhor está contigo aqui, ó, completa, porque tu estás comigo. Se o Senhor ele está contigo, se você está com Deus e você está passando por um vale, por uma dificuldade, por um momento que a tua carne venha gemer e gritar de uma situação que você esteja passando, você precisa ter por certo na tua vida que o Senhor está contigo. Que mal você vai temer quando Deus, o próprio Senhor, está contigo? Isso me faz lembrar de uma passagem que a tempestade estava vindo, os discípulos eles estavam no barco e Jesus ele estava dentro do barco dormindo, e os discípulos começaram a se desesperar, a falar: Senhor, como é que pode? O Senhor está dormindo, estamos numa tempestade. E o Senhor levantou da tempestade, levantou daquele barco e ele acalmou aquela tempestade. E os discípulos maravilhados falaram: quem é esse que até o mar, até a tempestade consegue acalmar? Esse é o nosso Deus que está com cada um de nós. Nós precisamos entender que a vara do Senhor, o cajado do Senhor nos consolam. Quando você estiver nessa situação, continue seguindo os passos do pastor. O pastor está te levando para casa. O pastor está te levando para o alimento. O pastor está te conduzindo para o lugar certo. Quando você continua olhando para o pastor, quando você continua sabendo que o pastor está ali, e tendo certeza, por mais que você não esteja vendo, porque a gente não consegue ver a Deus, mas você tem que ter a certeza. O salmista ele teve a certeza, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando você tem essa certeza, nada vai te fazer temer, nada vai te fazer parar. Por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Senhor ele está
contigo em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, que Deus te abençoe e que o Senhor venha fazer prosperar na tua vida os teus passos e que nenhum mal venha te atingir, porque o Senhor, Ele está aí do teu lado. É só você continuar olhando para Ele, é só você continuar buscando a Ele em nome de Jesus. Quero te convidar a compartilhar com o máximo de pessoas essa mensagem para que o Senhor venha fazer a obra dele em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.